Maiores pagadoras de dividendos em 2024. Fiz aqui um estudo, fiz aqui uma seleção para vocês de empresas de ações seguras e que tendem e que tudo indica que continuarão pagando bons rendimentos, bons dividendos nesse próximo ano que se inicia. Eu selecionei aqui 5 ações, 5 empresas e montei uma carteira em diferentes setores e eu vou mostrar exatamente quais são essas empresas e mostrar também na prática quais são os indicadores que eu olhei e que indicam que em 2024 serão boas pagadoras de dividendos. Fala aí, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu. Eu ensino sobre finanças e investimentos, como você pode montar uma carteira diversificada em ações, fundos imobiliários, investimentos exterior, renda fixa, e gerar ali para você uma renda passiva mensal e crescente ao longo do tempo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também, porque me ajuda demais. E se você tiver alguma dessas ações na sua carteira, comente aqui embaixo, comente aqui também alguma outra ação, alguma outra empresa que você acha que vai performar bem em 2024 e que tende a pagar também bons dividendos. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como eu falei para vocês, nós vamos analisar alguns indicadores importantes e nós vamos começar da empresa com o menor dividend yield atual até chegar naquela que entregou o maior dividend yield nesse ano de 2023. Já começando aqui, a nossa primeira ação é a Engie Brasil. Engie Brasil, empresa importantíssima, gigantesca do setor elétrico. Uma ação da Engie Brasil atualmente custa R$ 45 e ela está com um dividend yield nos últimos 12 meses de 6,41%. Ela distribuiu ali R$ 2,90 por ação ao longo desse ano. E analisando a média histórica desse dividend yield da Engie é de 6,52, ou seja, ela está bem próximo ali à média histórica. Em 2022 ela teve um dividend yield um pouquinho maior, caiu um pouquinho esse ano, mas tudo indica que ela deve manter ou melhorar mais ainda esse dividendo em 2024. Isso tudo porque em 2023, como a gente pode ver aqui, provavelmente ela irá bater todos os seus recordes de lucro, porque até o momento ainda falta o resultado do último trimestre. Ela lucrou 2,5 bilhões de reais, sendo que em 2022, no ano todo, ela lucrou 2,6. Então ela vai bater um recorde. E analisando aqui, por exemplo, as barrinhas de distribuição de proventos, por exemplo, em 2022 ela distribuiu praticamente a mesma quantidade que ela lucrou para os seus acionistas. Agora, em 2023, a gente vê que ela distribuiu bem menos, ou seja, tudo indica que ela volte a pagar mais ainda em 2024, mesmo porque ela vai bater o seu recorde em 2023. E o dividendo nada mais é do que a distribuição de parte do lucro da empresa. Então, se a empresa está lucrando cada vez mais e ela já historicamente distribui bons dividendos, a tendência é que ela continue e até suba esse dividendo para o próximo ano. E o que a gente está vendo aqui é que ela vai bater o recorde de lucro. A tendência é que ela continue ou até aumente a distribuição para 2024. Outro indicador importante que a gente precisa analisar é o payout. O que é o payout? É a porcentagem do lucro que ela distribui ao seu acionista como dividendo, como JCP, enfim. Então a gente vê aqui que a média histórica de Engie é de 78%. Então, historicamente, ela distribui quase 80% do seu lucro para o seu acionista. E mantendo isso para 2024, com certeza os acionistas de Engie receberão aí bons dividendos. A segunda empresa que eu separei aqui para vocês é Caixa Seguridade, empresa do setor de seguros, mais uma empresa em um setor perene. Uma ação está custando R$ 12,71 e o dividend yield nos últimos 12 meses está em 7,95. Ela distribuiu nos últimos 12 meses cerca de R$ 1 por ação. E a gente analisando o seu histórico do dividend yield, a gente percebe que ela está em uma crescente. Em 2021 foi cerca de 3%, em 2022
foi de 7,7% e em 2023 praticamente aí 8%. E o que colabora mais ainda para nossa ideia de que em 2024 ela vai continuar nessa crescente de pagamentos é que em 2023 ela já lucrou 2,5 bilhões de reais e ainda falta o último trimestre, o resultado do último trimestre, e em 2022 ela lucrou 2,9. Então tudo leva a crer que ela vai superar o lucro recorde de 2022. Então a gente percebe que ela está subindo os lucros e, como eu disse, à medida que a empresa vai crescendo os lucros, ela vai distribuindo cada vez mais dividendos para os seus acionistas. Veja aqui a barrinha azul, que é a barrinha de proventos, que é a barrinha de distribuição de dividendos, ela está sempre muito próxima ao lucro da empresa no ano. Isso nada mais é do que a representação do payout, que, como eu disse, é a porcentagem de distribuição desse lucro para o seu acionista, que em média da Caixa Seguridade é de 76%. Outra empresa que distribuiu bons dividendos em 2023 foi Banco do Brasil, que uma ação está custando R$ 54,00, é uma empresa que é uma ação que vem subindo bastante aí nos últimos tempos, está com dividend yield de 8,37%, nos últimos 12 meses ela distribuiu R$ 4,57 por ação. Analisando a média histórica está em 6,77, ou seja, está acima da média. E dando uma olhada aqui no gráfico de lucros e proventos, a gente entende por que ela vem pagando bons dividendos. Primeiro, essa crescente dos lucros nos últimos, principalmente de 2020 para cá, em 2022 ela bateu todos os recordes, né? Lucrou aí em 2022 cerca de 30 bilhões de reais, e tudo indica também que em 2023 ela vai bater mais um recorde, porque até o momento ela já lucrou 25 bilhões e ainda falta o resultado do último trimestre de 2023. Quanto mais a empresa lucra, mais ela paga de dividendos. A gente percebe aqui que de 2020 para cá, essa distribuição vem aumentando. Por exemplo, em 2020, o Banco do Brasil lucrou 13 bilhões e distribuiu 4 bilhões. Já em 2021, ela lucrou cerca de 20 bilhões e distribuiu 7. Em 2022, ela lucrou 30 e distribuiu 10. Em 2023, ela já lucrou 25 e distribuiu 10. Então a gente percebe que o lucro está crescendo e essa distribuição está crescendo também. E é o que provavelmente vai acontecer em 2024. A próxima empresa que eu separei é BB Seguridade, mais uma empresa de um setor perene, mais uma empresa do setor de seguros. Atualmente uma ação está custando R$ 33,00 e ela está com um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,44%. Ela distribuiu aí R$ 3,48 por ação nesse último ano. Avaliando aqui a média histórica do dividend yield é em 6,82%, está acima da média e está em crescimento, como a gente pode ver aqui, desde 2021. Em 2021 estava em 4, em 2022 foi para 5, em 2023 foi para 10 e a tendência é ela se manter ou até melhorar em 2024. Ah, Pedro, com base em que você está falando isso? Com base no lucro, sempre com base em lucro. Se você quer investir em empresas para receber dividendos, as empresas têm que ser lucrativas e para você receber dividendos com consistência, ela tem que ter lucros recorrentes. Tem que olhar esse histórico de recebimento de pelo menos 5, 10 anos, que pode acontecer de uma empresa estar pagando bons dividendos só naquele ano, por algum acontecimento, por algum fato não recorrente, e depois voltar a pagar pouquíssimo dividendo. Então você tem que analisar o histórico para você ver se realmente é uma empresa historicamente que paga bons dividendos. E esse é o caso de BB Seguridade. Em 2022, ela teve um ótimo lucro de 6 bilhões e em 2023 ela praticamente já está com o mesmo lucro e ainda falta o resultado do último trimestre, ou seja, vai ser o melhor lucro dela desde 2020. E historicamente ela tem um payout de 83%, tudo que sobra para ela como lucro, cerca de 86% no ano ela distribui para os seus acionistas. E como em 2023 ela teve o melhor lucro dos últimos 4 anos, provavelmente ela vai manter esse bom pagamento para 2024. E a última empresa que eu separei aqui para vocês, um pouco polêmica, é a Petrobras, mas ela sim teve o melhor dividend yield entre todas essas que eu trouxe anteriormente.
Atualmente uma ação custa R$ 37,00 e está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 19%. Ela distribuiu cerca de R$ 7,25 por ação nesse período. Se a gente for olhar a média histórica da empresa é de 13%. Mas se a gente olhar aqui, anos anteriores, você vê que ela teve um dividendo muito baixo. Por exemplo, em 2020, ela não pagou nada. Isso se deve muito, pessoal, a ser uma empresa cíclica. Você tem que tomar cuidado com empresas cíclicas como Petrobras, porque vão existir períodos que ela vai estar com o lucro lá em cima, vai distribuir muito dividendo, vão ter períodos que o lucro vai cair bastante, o dividendo naturalmente vai cair bastante. Então você tem que entender. Por exemplo, em 2022, ela chegou a ter um dividend yield de quase 70%. E é impossível uma empresa se manter distribuindo um dividendo como esse. Para quem me acompanha há mais tempo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, eu falei um pouquinho sobre isso, sobre esse dividendo astronômico de Petrobras que ela estava distribuindo num passado recente, que isso não seria sustentável. E é por isso que vem caindo de 2022 para cá. Porém, mesmo assim, cerca de 20% de dividend yield nos últimos 12 meses é um dividend yield muito bom. Eu, particularmente, não gosto da Petrobras, não invisto no Petrobras, nunca investi, por diversos motivos, e um deles pelo fato dela ser uma empresa cíclica, por historicamente a gente vai ver essa oscilação no lucro, e também por ela sofrer uma forte ingerência, uma forte influência do governo. A Petrobras, por ser a maior empresa do Brasil e ser controlada pelo governo, ela vai sempre sofrer essa interferência. E eu particularmente não gosto de ser sócio desse tipo de empresa. Analisando aqui o histórico do lucro, né, da lucratividade dela nos últimos anos, a gente percebe que em 2022 ela teve um lucro muito bom, né? Acabou distribuindo ali um dividendo bem acima, né, do que ela lucrou no ano. Isso fez com que o dividend yield fosse lá para cima, só que em 2023 ela já teve uma redução no lucro e, consequentemente, uma redução no pagamento de proventos também. Só que ela tem uma média histórica no payout de 95%, o que é uma distribuição, o que é um payout muito alto. Apesar de eu não investir, apesar de eu não gostar da empresa, ela deve sim manter um bom dividendo aí para 2024, uma vez que o lucro de 2023 foi muito bom, uma vez que mesmo com essa queda do lucro em 2023, ela deve manter uma boa lucratividade para 2024. Um ponto importante é que nesse ano a Petrobras anunciou essa nova política de dividendos, o que também resultou nessa redução desse dividend yield. Petrobras anuncia a nova política de dividendos e pagará 45% do fluxo de caixa livre aos acionistas. Sob nova política, o dividendo trimestral da Petrobras estabelecido é de 45% do seu fluxo de caixa livre, abaixo dos atuais 60%. Essa decisão foi no meio do ano, ou seja, saiu ali de 60%, né, que ela distribuía do seu fluxo de caixa livre para 45%. Então assim ficou a nossa carteira teórica de empresas de ações que vão pagar bons dividendos em 2024 com Banco do Brasil, Engie, Caixa Seguridade, BB Seguridade e Petrobras. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas empresas, dessas ações que tendem a continuar pagando bons dividendos para 2024. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu quero que você faça a sua própria análise, pegue cada uma dessas empresas ou outras, faça ali o seu filtro, analise outros critérios que são importantes também. Lembrando que analisar unicamente o dividend yield, unicamente a distribuição de dividendos é um erro grande. Você precisa analisar outros indicadores para que você possa tomar a sua decisão. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!